Olá, que o Senhor Jesus esteja conosco, me ajude na realização da explanação de mais esse Evangelho de domingo e que vocês possam ficar conosco até o fim do vídeo para receber o passe, para receber novas energias curadoras, fortalecedoras de amparo, para vocês iniciar essa semana nas bênçãos de Deus, com a fé renovada e sobre o amparo da espiritualidade maior. No Evangelho de hoje, do capítulo 18, nós temos como título: Muitos os chamados e poucos os escolhidos, parábola do festim de núpcia. Vamos então ver o que nos reserva e nos ensina a leitura do dia de hoje. Parábola do festim de núpcias. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez, em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem, rei, que fez as bodas do seu filho e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros com este mesmo recado: Dizei aos convidados: Eis aqui, tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados já estão mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão de seus servos, que ele enviara, e depois de os haverem ultrajados, os mataram. O rei, tendo ouvido isso, se irou e tendo feito marchar seu exército, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, com efeito, estão preparadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, à saída das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. E ficou cheio de convidados a sala de banquete. Então depois o rei, para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com a roupa de núpcia, e disse: Amigo, como entraste aqui? Não tem vestido núpcias. Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos são escolhidos. O incrédulo ri dessa máxima, que lhe parece de uma pluralidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para realizar um banquete, e ainda mais quando os convidados chegam a ponto de massacrar os enviados da casa. As parábolas são naturalmente alegorias, mas não devem passar ao limite do possível. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não lhes descobrimos o sentido oculto. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava as parábolas aos costumes
e ao caráter do povo do seu tempo. A maior delas tinha, por fim, penetrar nas almas populares a ideia da vida espiritual, e seu sentido só parece incompreensível para os que não conhecem e não colocam nesse ponto de vista. Nesta parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma das festas nupcial. Os primeiros convidados foram os judeus, que Deus havia chamado, em primeiro lugar, para o conhecimento da sua lei. Os enviados dos reis são os profetas que convidaram aos judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram poucas ouvidas, cuja advertência foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que deixaram de comparecer, alegando-se tinha que cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se desinteresse para as coisas celestes. Acreditavam os judeus, de então, que a sua nação deveria conquistar a supremacia sobre todas as outras. Pois não havia Deus prometido a Abraão que sua posterioridade cobriria a terra inteira? Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idolatras. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unicidade divina, essa ideia, entretanto, permaneceu como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como vontade fundamental, e não ser por alguns iniciados que cultuavam os seus conhecimentos sobre formas misteriosas, impenetráveis à compreensão. A incompreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro através de Moisés. Foi a eles que Deus disse: desse pequeno foco partiu a luz, que deveria expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar no paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação dominada pelos romanos estava esfaleçada pelas facções, dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia atingido até mesmo o santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviado para chamá-los à observação da lei e para abrir os novos horizontes da sua vida futura. Primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles repeliram, porém, as palavras celestes, Messias, e as sacrificaram, pois assim que perderam o fruto que deveria colher da sua própria iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por sua situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder, os primeiros pelo seu orgulho e o fanatismo, e o segundo pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, os que Jesus comparava, os convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcia, e acrescentava que o rei
Vendo isso, mandou convidar a todos que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idolatras, e que estes, aceitando-a, seria admitido na festa de núpcias em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e com condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois a lei se encontra inteira nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Parábola do festim de núpcia. Essa leitura ela é uma parábola que nos deixa ainda a pensar como, se a gente fica tão orgulhoso e sente tanto prazer em ser convidado para uma festa, para um casamento, como que as pessoas puderam atacar os servidores do rei que ali estavam para convidá-los, desprezou o convite, preferiu ir para suas casas de campo, a ir às bodas, a ir à festa, preferiu matar, massacrar os enviados do rei, do que aceitar o convite para ir à festa. Mas como Jesus viveu num tempo em que a compreensão do homem se limitava muito pouco para entender as coisas de Deus, ele falava com parábolas, que era fácil deles entender, deles pensar, raciocinar naquilo ali. Então, para explicar que Deus, na sua soberania e justiça, agiria como o rei, para com todos, que mandou convidar, que convidou aqueles primeiros que tinham capacidade para entender, que foram os judeus, porque eles acreditavam na unicidade de Deus, mas os judeus fizeram pouco caso desse convite. E até mesmo massacrou, aqueles que tentou explicar corretamente a lei de Deus naquele tempo. Então, Deus nos enviou outros, que foram os profetas, para novamente falar, ensinar, pregar a palavra de Deus, pregar a vinda do Salvador, do Filho de Deus que salvaria, que foi Jesus. João Batista veio e começou a ensinar, a falar sobre o amor de Deus pelos homens, falar do certo e do errado, convidar a todos para unir a uma só fé, acreditar em um só Deus, e ele foi degolado. Ignoraram os seus ensinamentos, as suas palavras. Tinha os samaritanos e os publicanos, uns de uma fé cega que nada pesava, nada media, nada raciocinava. Tinham fé, mas adoravam a qualquer coisa. Também não aceitaram o convite de Deus, para entender os seus ensinamentos, a sua vontade, a sua palavra. Então Deus colocou Jesus, que a todos convidou, através do cristianismo, a compreender as leis de Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas, que foi o que ele mais ensinou, caridade, que a gente pode pegar a caridade e colocar lá na parábola
na túnica nupcial. Quando o rei chegou e viu que um daqueles que ele havia convidado não estava vestido com a roupa de núpcia e não soube explicar o porquê não estavam vestidos com a roupa de núpcia, foi colocado para fora da festa. Por quê? Se a gente for colocar nos ensinamentos de Jesus, esse pedacinho da parábola, nós vamos verificar que é aquele, né, que conhece a palavra de Deus, que frequenta a casa de Deus através de qualquer uma das religiões, que tem o conhecimento do certo e do errado e que não aprendeu a caridade. A caridade seria, nesse caso, a roupa nupcial. Ele foi para a festa, convidado, né, por Deus, por Jesus, para aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a si mesmo, e fazer da caridade condição expressa da sua vida. E não, mesmo sabendo da necessidade de praticar o bem, não o fez. Colocou primeiro a sua vida material, assim como aqueles que foram para os seus negócios. Colocou os prazeres do mundo como aqueles que foram para suas casas de campo, esquecendo os ensinamentos de Deus, esquecendo os ensinamentos do Cristo, que passou, exemplificou, fizeram dos ensinamentos de Jesus o que fizeram aqueles que massacraram os servidores do rei que foram a convidar. Nós precisamos conhecer a palavra, entender os ensinamentos de Jesus, mas nós precisamos praticá-la. Não adianta nós rezarmos, nós ser, né, fiel às missas, aos cultos, às sessões espíritas e sair de lá sem ter mudado o nosso comportamento, sem ter abrido as portas para as verdades ensinadas ali, sem ter o conhecimento do amor verdadeiro, onde nós amamos o nosso próximo como gostaríamos de ser amado. Para que não venhamos ser um dos muitos convidados que vão ferir as leis de Deus, é primeiro necessário acreditar que Deus nos convida a todos para a perfeição, para chegarmos à angelitude, para sermos livres do peso, do sofrimento que vivemos encarnados num corpo de carne. Mas para isso nós precisamos cumprir os seus ensinamentos, honrar os seus ensinamentos, viver ali, aprender e viver, ou seja, receber o convite através dos ensinamentos, das leis de Deus e vivenciá-los. Porque só conhecer e não praticar, nós não vamos entrar na glória da vida eterna. E enquanto necessário for, enquanto não estivermos trajando a veste nupcial, caracterizada aqui na leitura do festim de núpcia, que cabe no nosso dia a dia, o vestimento da caridade, nós vamos continuar passando por momentos difíceis. Então, vamos ler novamente essa leitura, vamos parar
Vamos pensar que Deus nos convida para a festa da vida eterna, dos momentos em espírito, junto aos serafins, aos anjos, arcanjos, tendo a felicidade real. A felicidade que nós vivemos aqui na Terra é uma felicidade momentânea, que pode terminar a qualquer segundo. Mas a felicidade que Deus nos promete é eterna. É o gozo eterno no paraíso, junto daquele que nos criou, dentro da casa do Pai. Vamos, a partir de hoje, procurar nos vestir com a roupa da caridade, com aquela que nos impede de sermos críticos, aquela que nos impede de ter maledicência, aquela de julgar os outros quando deveríamos julgar a nós mesmos, aquela que nos ensina que o amor é universal e não para só com os consanguíneos, que o perdão é o crescimento espiritual. A caridade é aquela roupa que vai permitir você entrar no plano superior ao lado de Jesus. Vamos agora receber o nosso passe. Coloquem sua aguinha aí do seu lado. Vamos fazer um Pai Nosso para agradecer a semana que passou, por termos vencido as dificuldades, vivenciado as alegrias, por termos passado por mais uma semana com o amparo, com as bênçãos de Jesus, com o socorro da espiritualidade maior. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal e do mal, que assim seja. Senhor, nós te agradecemos pela semana que findou e te pedimos agora que o Senhor permita que Jesus renove a nossa força, fortaleça a nossa fé e caminhe com nós, ajudando-nos em todos os momentos de mais essa semana que se inicia, ajudando-nos nas decisões a tomar, abrindo as portas que estavam fechadas, abrindo os caminhos, trazendo a paz, a sua paz e a sua prosperidade em nossa vida, em todas as áreas de nossa vida. Pedimos, meu Deus, que na sua infinita bondade, os nossos benfeitores espirituais que estão conosco neste momento, renove as nossas energias, recolha todas as energias grosseiras e nos traga a energia do teu amor, fazendo-nos, Senhor, forte diante de nossas provas, vencedor diante de nossas dificuldades, almas saudáveis diante do vosso amor. Senhor, permita que a nossa água seja transformada num bálsamo salutar para todo e qualquer enfermidade, e que seja também a vitamina do amor para que caminhemos durante todo o decorrer dessa semana dentro dos ensinamentos de Jesus, na prática da caridade.
Dá-nos, Senhor, o concurso da sua bênção, hoje, agora e sempre. Amém. Você que recebeu esse passe, receba também agora a sua aguinha. E vamos para a reflexão da semana, através da psicografia de nosso irmão Clayton, né? Uma psicografia de irmã Sheila, com as mãos de irmão Clayton. Alimento espiritual. A saúde no corpo, muitas vezes, começa no pensamento sadio. Não dê guarida às mágoas e rancores. Entregue ao tempo toda ofensa. Se você já é capaz de escolher o alimento que seu corpo necessita, também pode selecionar os pensamentos que nutrem seu espírito. Se quando a doença chega, você recorre ao médico, busque também a Jesus nos momentos de crise interior. Tudo passa e o determinismo do espírito é a felicidade da harmonia. Um dia você devolverá à natureza o corpo amigo que serviu ao seu aprendizado no mundo, restando somente o que granjear na alma, depositária real de nossos destinos. A leitura veio complementar a leitura do Evangelho, né? Nos mostrando que a caridade se pratica de várias formas, através da fé, através da nossa mudança interior, da nossa mudança moral, e que ela é a única que irá permanecer junto do Espírito depois que nós depositarmos na natureza, na terra, o nosso corpo de carne. Que a partir dessa leitura de hoje, desse dia, desse domingo de Páscoa, que a nossa vida seja renovada, que os nossos sentimentos cresçam para Deus, para os ensinamentos de Deus, e que possamos, todos os dias, vestir a roupa da caridade, do amor incondicional e da certeza que todos nós somos irmãos, porque todos nós somos filhos de Deus. Encerrando o nosso Evangelho de domingo, fica aqui o meu agradecimento por vocês me receberem na sua casa, por vocês ouvir o nosso Evangelho de domingo, por vocês curtir os nossos vídeos no nosso canal do YouTube, por vocês compartilharem suas redes sociais. Fica também o meu pedido que continue fazendo, continue nos apoiando, ajudando-nos a levar os ensinamentos de Jesus, a levar os passes a todos aqueles que necessitam de uma palavra, de um conforto, de um medicamento, através do passe. E vamos assim também praticando a caridade, do auxílio a todos, mesmo aqueles que nós não conhecemos. Quando nós compartilhamos, né, os vídeos de passe, os vídeos de palestras, nós acabamos que chegamos até alguém que estava precisando de ouvir e de receber aquele passe naquele momento. Fica a todos o meu agradecimento, o meu convite para estar conosco na live de hoje às 16h30, onde teremos a psicografia, o tratamento, né, à distância, com o irmão Franklin, Dr. Bezerra, professor Eurípides, Frei Fabiano, Dr. Fritz, irmão Hilário, essa equipe maravilhosa de médicos espirituais que nos auxilia, exercendo a medicina espiritual.
Então, participem conosco, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos e receba de Deus as bênçãos sempre. Fiquem todos na paz, uma boa Páscoa para todos vocês, mesmo que seja um pouquinho diferente, né? Mais dentro de um certo isolamento, de um confinamento, mas que Jesus renasça nos seus sentimentos, nos seus corações, na sua saúde, na sua paz familiar. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até logo mais às 16h30.